Gente, eu quero expressar, antes de mais nada, a alegria de estar aqui apresentando o Renato Janine Ribeiro. Ele não deve se lembrar, mas em 2000 nós tivemos em Santiago de Compostela, nos 500 anos... Na peregrinação. Na peregrinação de 500 anos de Brasil, e ali eu fiquei muito encantado com o refinamento do pensamento do Renato, e quando eu o vi sendo nomeado ministro da Educação, eu fiquei muito feliz por saber assim, finalmente nós temos um utopista, uma pessoa com condições de colocar propostas importantes para o nosso país nessa área de educação. Pena que nós vivemos um momento muito tumultuado e não tivemos a oportunidade de ver isso se realizar com a profundidade que eu tenho certeza que aconteceria se a gente tivesse tido mais tempo da sua presença à frente do Ministério da Educação. E uma outra alegria que eu tive foi um dia ler no jornal que o Renato estava organizando não sei se um livro, mas estava recolhendo depoimentos de pessoas que haviam tido relacionamento com o Bento Prado Júnior, um professor de filosofia. Não? Não. Então... Isso foi outra pessoa. Mas eu fiz um depoimento sobre ele no Estadão, logo depois dele morrer. Fiz um artigo, sim. Isso. Que foi um professor muito querido e que, me parece, merece ainda de nós, se não é o Renato que ia organizar, que alguém organize a Marilena Chauí, eu vi recentemente fazendo um depoimento sobre o trabalho que Bento Prado Júnior realizou em plena resistência à ditadura militar e depois, quando voltou do exílio, o quanto que ele contribuiu para a formação de pessoas na área da filosofia. O Renato é professor titular de Ética e Filosofia Política na USP, foi ministro da Educação, como eu acabei de mencionar, foi professor visitante na Universidade de Colômbia, em Nova York, em 2003 e 2004, e diretor de avaliação na CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação. Recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Ensaio, a Ordem Nacional do Mérito Científico e a Ordem de Rio Branco e a Ordem de Mérito Naval. Então, com vocês, Renato Janine Ribeiro. Acho que agora está funcionando. Obrigado. Agradeço o convite do Marco. Fico muito contente de estar aqui. Gostei dos temas, embora não tenha podido assistir a tudo, mas acompanhei. Então, vamos começar pelo próprio tema, diretamente no tema, educação para a participação cidadã. Primeira palavra, educação. Ajuda muito a gente a discutir as questões, lidar um pouco com a etimologia. Educar vem do verbo latino ducere, que é conduzir, levar, e que está presente, por exemplo, no brasão desta cidade, non ducor duco, não sou conduzido, conduzo. Ducere, então, é conduzir. É uma forma composta a partir de com e ducere, mas basicamente traduz esse verbo latino com a ideia de conduzir, de levar. E o ex, que é a partícula latina, que precede o ducere para fazer educação, cai o X, claro, mas o ex é sair de dentro para fora. É um caminho de dentro para fora. Bem da verdade, em latim você tem duas preposições com usos parecidos. Um é o de, que também pode estar presente em deliberar, por exemplo, decidir. Nesse caso, você sai da fronteira. Imagine uma caixa. Se você sai de dentro da caixa, dux, ex. Se você sai de encostado da caixa, você desencosta, é o de. Por que educar, então? Por que sair de dentro? Porque se sai de dentro para o grande mundo, se sai de dentro para fora. Ou seja, a educação é tirar a pessoa do seu espaço limitado, família, clã, tribo, aldeia, seita, etnia, e abrir para o mundo. Educação, então, sempre tem esse lado de abrir para as pessoas. Então, é algo muito importante. Evidentemente, numa sociedade fechada sobre si própria,
A educação não faz esse sentido. Quer dizer, nós temos ou tivemos sociedades fechadas sobre si mesmas. Uma sociedade indígena é assim, e não se veja nisso nenhuma crítica. Mas muitas sociedades indígenas são sociedades que entendem os seus habitantes como idênticos aos seres humanos. Quando há um filme belíssimo, que talvez alguém tenha visto, Pequeno Grande Homem, é um filme já antigo com o Dustin Hoffman, eu recomendo. Não vão achar no Netflix, vai ter que procurar mais. Mas o Netflix, apesar de tudo, não é grande coisa, né? Então, mas é um filme incrível, um branco que acaba se tornando Cheyenne, mas ele nunca fala os Cheyennes, ele fala os human beings, os seres humanos, que é uma forma pela qual muitas tribos se autodesignam, quer dizer, não é que elas se autodesignam como seres humanos. Por exemplo, os Guayaqui do Paraguai se autodesignam como Axé, e Axé, a tradução mais adequada, seria seres humanos. Então, numa sociedade que não seja fechada sobre si própria, a educação se torna fundamental. E em nenhuma sociedade ela é tão fundamental quanto a nossa, porque a nossa sociedade é a primeira que se mundializa para valer, se globaliza para valer, não apenas no sentido econômico, mas no sentido de que você se abrir para o mundo todo se torna muito importante. Nós tenderemos, provavelmente, a falar muito na ocidentalização do mundo, ou seja, na primazia que o Ocidente adquiriu sobre o resto do mundo, submetendo a seus valores, a seus critérios, a seus procedimentos, culturas as mais diversas, isso a partir da grande globalização das navegações. 1492, como uma espécie de divisor d'águas. Então, nós tendemos a pensar nisso, mas esquecemos os movimentos inversos. Uns 15 anos atrás eu vi uma bela palestra num congresso, agora só não lembro o nome do autor, chamava A Orientalização do Ocidente, que é justamente o caminho pelo qual religiões, práticas de saber, valores orientais foram sendo importados pelo Ocidente e valorizados, ainda que por grupos minoritários, mas grupos bem qualificados. Quer dizer, então vamos dizer, desde o yoga até a alimentação oriental, adquirindo uma dimensão muito grande na nossa sociedade. Então, o processo de sair para o mundo, de abrir para o mundo, é um processo que não vai numa única direção, vai em muitas. Esse é o primeiro ponto. Então, qual o papel da educação e por que a educação se torna importante, sobretudo no nosso tempo, mais do que nos outros? Porque o universo de perspectivas abertas é muito maior. Por exemplo, pensemos na questão de uma sociedade, na questão da universidade. Um século atrás, nós teríamos talvez 4 cursos universitários importantes: direito, administração, direito, medicina, engenharia. Teríamos um 4º curso, agronomia. Basicamente, isso encerrava a conta. São os 4 cursos, são os principais dos 4 cursos que precedem a criação da Universidade de São Paulo e que vão entrar nela com um peso político extraordinário, num enfrentamento histórico entre eles e a nova faculdade, a faculdade que vai ser o dorso, a razão de se ter uma universidade, que é a faculdade que então se chamou de Filosofia, Ciência e Letras e que depois se separou em 8. A de Ciências Humanas é uma, mas temos Química, Física, Matemática, Geologia, em suma, todas as faculdades de pesquisa básica, em comparação com as faculdades profissionais. Então, há 100 anos, nós tínhamos 3, 4 perspectivas profissionais de nível universitário para os homens, uma para as mulheres, que seria de enfermagem. Serviço social mais tarde, educação mais tarde, mas isso seria o recorte 100 anos atrás. Hoje, qualquer catálogo de curso de graduação no Brasil vai dar mais de 1000. Então, a diversidade ficou gigantesca. Então, e nessa diversidade, a educação adquire um papel extraordinário, porque ela amplia de tudo que é lado. Esses cursos não apenas formarão as pessoas para diferentes competências profissionais, mas para diferentes valores. Isso é complicado, mas certamente os valores que aparecem com mais intensidade numa faculdade de educação são diferentes dos valores que aparecem numa faculdade de economia e administração. Não precisava ser assim. Poderíamos, talvez devêssemos, aliás, acho que deveríamos, ter distintas posições conforme a faculdade. Mas a tendência é essa, você ter um casamento com valores que está um pouco associado a cada uma delas. Daí que
seja muito mais importante o espírito da universidade, palavra que obviamente vem de universo, do que o espírito da faculdade, da escola isolada. Porque é pela universidade que você pode sair de um valor específico e encarar as outras posições que acaso existam. Isso quanto à educação. Quanto à cidadania. Cidadania, obviamente, vem de cidade. Então, inicialmente, o que é cidadania? Pega em Roma, Atenas. Cidadania tem a ver com os direitos que os residentes da cidade têm. E direitos esses que, muitas vezes, o mundo do campo não tem. Rus é a palavra latina para campo. Vai dar rural, mas vai dar também rústico. Então, o camponês, ele, de certa forma, é inferior à pessoa da cidade. O mundo dele é rústico, o mundo dele é atrasado, o mundo dele é limitado. Quem vive na cidade tem uma experiência maior de divisão de trabalho, tem uma experiência maior de cooperação com o outro, tem uma experiência maior de tudo. O camponês vive muito mais na dimensão da natureza. Não acorda com o sol, deita com o sol. Ele, depois do sol posto, não tem muito o que fazer. A cidade vai sempre ter uma certa batalha contra a noite, uma tentativa de varar a noite, de expandir pela noite, para isso com luz artificial. Vai ter sempre uma variedade maior de relações. Vai ter sempre uma convivência mais intensa com o outro e com outros, às vezes, muito diferentes. A presença do estrangeiro na cidade ocorre mais cedo e com mais intensidade do que no campo. Então, não estou fazendo também nenhum elogio disso, só estou descrevendo duas posições. Mas o cidadão, então, vai ter uma série de direitos que são específicos deles. Esses direitos, porém, são limitados, ou melhor dizendo, são delimitados. Por exemplo, em Atenas, porque Atenas é um extraordinário referente da antiguidade, porque Atenas é a democracia. Durante milhares de anos vai ser democracia por excelência. Você pega todo o período do Império Romano, todo o período da Idade Média, você não tem propriamente algo assim. Só no final da Idade Média você passa a ter cidades no norte da Itália, nos Países Baixos, que vão recuperar valores, podemos dizer, democráticos, em certa medida, que Atenas tinha tido. Então, essa cidade, que é por excelência a pátria da democracia, não obstante, ela nega completamente os direitos às mulheres, que não são cidadãs, aos estrangeiros, sendo que inclui nos estrangeiros todo descendente de estrangeiro, e estrangeiro é quem não é cidadão de Atenas. Então, você pode ser de Esparta, pode ser de Tebas, pode ser de outra cidade grega, é estrangeiro. E também exclui da cidadania os escravos. Então, a população cidadã de Atenas é uma parcela só. E, apesar dessa limitação, essa ideia de cidadania é extremamente fecunda. Ela vai crescendo, vai crescendo. Recentemente, eu li um livro de uma historiadora inglesa, que acabo de ver que foi recém-traduzido ao português, chama-se SPQR, que é a sigla de Senado e Povo Romanos. Para quem leu Monteiro Lobato, era São Pedro que é a rapadura. Isso aparece na boca de Dona Benta, uma das histórias. Mas SPQR é o nome do livro dela, e é um livro que começa com a fundação de Roma e termina no momento que o imperador Caracalla, que não é exatamente um sucesso de audiência, no ano 212 da era cristã, estende a cidadania romana a todos os habitantes do império. A cidadania romana era privilégio romano, gradualmente foi sendo outorgada a membros de colônias, pessoas de todo o império, mas a universalização da cidadania é de 212. Não é mais a cidadania republicana, que a república acabou faz mais de 2 séculos nessa ocasião, mas é uma cidadania que é algo importante. Então, a cidadania tem a ver com esse mundo de direitos mais amplos, direitos civis, pessoa poder ter sua propriedade, a pessoa ter certos direitos ao ser julgada, não ser submetida a tratamentos, não ser submetida a tratamentos desumanos, pelo menos sem julgamento, e tem a ver também com a propriedade de bens. Então, os direitos civis você tem em Roma, embora não se fale em direitos sociais ou trabalhistas, mas tem. Esse termo de cidadania vai ser extremamente fecundo, eu dizia, porque mesmo com o fim do Império Romano, mesmo com o feudalismo, que, do ponto de vista das liberdades,
e mesmo da produção econômica, é um grande retrocesso. Quer dizer, todos os indicadores são um pouco piores, são piores para o período feudal do que para o período greco-romano. Mas mesmo com esse, digamos, retrocesso, a cidadania vai voltar a surgir na pré-renascença da Itália, a partir do século XII, mais ou menos, da era cristã, e depois, na Idade Moderna, vai adquirir uma importância muito grande. Cidadania, porém, vai também ampliar o seu sentido. Primeiro, você vai fortalecer os direitos, o direito de voto vai surgir. Então, há uma cidadania no século XVII e XVIII que não implica o direito de votar, pelo menos não na maior parte dos países do mundo. Vai surgir na Inglaterra a ideia de que faz parte da cidadania o voto, a escolha do governante e tudo mais. O cidadão de sujeito mais ou menos passivo de direitos se torna um sujeito ativo da construção do corpo político, o que é um salto fantástico. Há um dado que eu gosto de comparar, é o seguinte: no tempo de Atenas tinha talvez 150 mil habitantes. É difícil saber exatamente quantos eram cidadãos, mas pensemos que a sociedade toda respirava algum tipo de democracia. Aparentemente, a população desse período histórico, 400 anos antes de Cristo, orçava entre 100 milhões e 500 milhões de pessoas no mundo todo. Para toda sorte de dados, vocês podem imaginar que não havia um recenseamento do mundo todo na época, então há muito elemento especulativo. Mas para certas partes do mundo você sabia a população. A China, por exemplo, quando é unificada, há dados demográficos a respeito dela. Então, 100 mil, na melhor das hipóteses, era 1/1000 da população na época. Hoje, nós temos 7 para 8 bilhões de habitantes e mais ou menos, talvez toda de metade dessa população mundial tem liberdade de escolha política e liberdade de escolha pessoal. Mais ou menos. Esse número aumentou sensivelmente e chegou à metade entre a década de 80 e o ano de 2000. Sobretudo quando caíram as ditaduras direitistas da América Latina, as ditaduras comunistas da Europa Oriental e, além disso, vários países da África também se livraram de suas ditaduras. Então, esse salto de 0,1% para 50% da população mundial, arredondando muitos números, é um salto fabuloso, é um salto gigantesco. Nós estamos num mundo que, apesar da crise terrível, que temos Trump no mundo e Temer no Brasil, apesar disto, nós temos um avanço significativo nisso tudo, que a gente não sabe se vai parar, se a democracia chegou ao seu limite, uma questão que se coloca o tempo todo, ou se vai recuperar o seu vigor. Desde que começa uma ampliação democrática, com a Revolução Gloriosa da Inglaterra no final do século XVIII, nós tivemos grandes momentos de paralisia até retrocesso. Entre, vamos dizer, pelo menos 1920 e 1945, com o avanço dos fascismos, o retrocesso foi gigantesco. Muita gente achava que tinha acabado a brincadeira. Que o mundo ia viver agora em ditaduras terríveis, racistas, homófobas, tudo de ruim. E, no entanto, retomou-se um caminho, talvez agora esteja vivendo de novo uma séria ameaça, mas pode retomar. Agora, essa ideia de cidadania, ela é muito associada à nacionalidade. Os norte-americanos usam muito isso, porque eles têm uma expressão esquisitíssima, que eu não conheço em nenhum outro país do mundo, que é de non-citizen. Non-citizen é simplesmente sinônimo de estrangeiro. Você é um cidadão ou não é um cidadão? Isso quer dizer, você é norte-americano ou não é norte-americano? Cidadão ou não dos Estados Unidos, está subentendido. Então, é um pouco como essa coisa da internet, quando você não tem designativo, sufixo de país, é porque é Estados Unidos. Lá, quando você não tem cidadão de que país, é porque é cidadão norte-americano. Mais ou menos como se o default fosse ser dos Estados Unidos. Agora, essa ideia, ela se contrapõe a muitos avanços no resto do mundo, e lá mesmo. Por exemplo, a cidadania, aqui no Brasil, tem direitos, ou são amparados pela Constituição, todas as pessoas que aqui vivem, não apenas os cidadãos brasileiros. O cidadão brasileiro tem de diferença que ele vota, que ele tem acesso a certos empregos e posições sociais,
que ele não pode ser deportado, ou banido, ou extraditado, o que o estrangeiro é passível de. Mas os direitos civis são de todos. Não há direito civil do qual o estrangeiro esteja privado, bem como os direitos trabalhistas e sociais. Ao estrangeiro só faltam praticamente os direitos políticos, com alguma outra pequena coisa, mas basicamente os direitos políticos. E o caso mais interessante é o da Alemanha. A Alemanha coloca um problema sério, que vejam, quando se fala em cidadania, a cidadania acaba tendo uma certa cor de amor pela pátria, de amor, de você vibrar com alguma coisa. O sentimento que muitos de nós temos quando ouvimos o hino nacional, quando vemos a bandeira, ou na ironia de Nelson Rodrigues, quando vemos a pátria em chuteira, a pátria de chuteiras, né, que seria, de certa forma, a encarnação da pátria por excelência, seria quando os jogadores da seleção disputam em nome do Brasil. Seria o momento patriótico por excelência. Vocês veem, tudo isso é carregado de sentimento. A Alemanha coloca um problema. É talvez o único país do mundo, ou pelo menos o país do mundo que mais tem o problema de que o seu nacionalismo é letal. O seu nacionalismo é assassino, ou pelo menos foi assassino. Quer dizer, entre 1914 e 1945, sobretudo nos últimos 12 anos desse período, o nacionalismo alemão foi a coisa mais perversa do mundo. Massacrou dezenas de milhões de pessoas. 20 milhões de poloneses, 20 milhões de soviéticos, 6 milhões de judeus, só para pegarmos a conta inicial. 20 milhões de poloneses não, acho que 10. 20 talvez tivesse acabado com todos, não sei. Mas matou muito polonês também. Então, nós temos algo terrível que coloca um problema. Como será o sentimento do alemão em relação à sua pátria? Quem trabalhou essa questão de forma brilhante foi o filósofo Habermas, Jürgen Habermas. E ele colocou uma sugestão muito interessante. Dado que o patriotismo alemão é um patriotismo perigoso, um patriotismo, enfim, que deve ter aquela marca de veneno do lado de fora que a gente coloca em certos potes, assim, caveira e tudo mais, acho que em fundo amarelo. Então, que patriotismo você pode ter? Não pode ser o patriotismo do hino, Deutschland über alles, Alemanha acima de todos os outros. Não pode ser o patriotismo sequer de uma paixão muito grande pela paisagem, pela natureza, Blut und Boden, o sangue e o chão, o sangue e a terra, era um tema que os nazistas adoravam. Então, ele sugere um patriotismo da Constituição, um patriotismo da lei fundamental. Ou seja, o patriotismo alemão estaria vinculado a valores. Você seria patriota por confiar, acreditar, defender os valores, especificamente os valores da democracia e dos direitos humanos. Não sei se o patriotismo alemão é muito isso, mas se nós falarmos que haja um sentimento de União Europeia, será esse. O sentimento de União Europeia não pode ser o camembert, não pode ser o chucrute, não pode ser a pizza ou, enfim, o vinho do Porto. O patriotismo europeu, se houver, é um patriotismo de valores. Vejam, curiosamente, a maneira como foi feita a cédula do euro. Eu não acho bonitas as cédulas de euro, acho esquisitíssimas, para dizer a verdade. Mas vejam o que eles fizeram. Cédula de euro não tem um rosto humano, cédula de euro não tem uma paisagem, são só construções. Eu acho um horror, mas, enfim, isso representa determinada coisa. Vejam no Brasil, quando nós tivemos a troca das cédulas do Cruzeiro pelas de real, talvez várias pessoas aqui nunca tenham visto as cédulas das moedas anteriores. Mas a tradição brasileira é muito simples. Toda cédula tinha rosto humano. Heróis da pátria, de um lado, de outro lado, algo conectado a isso. Então, tivemos o Duque de Caxias, o Barão do Rio Branco, que deu nome até a um valor, o Barão sendo a nota de 1000 cruzeiros numa certa época da história. Exceção foi uma nota belíssima, que durou pouco tempo e logo foi eliminada, a nota do Índio, em 1962, uma nota que virou coleção, mas rapidamente foi tirada porque, enfim, não era de um grande vulto branco morto. E, de novo, no ano 2000, quando, em vez do papel moeda, tivemos rapidamente o polímero moeda, que era uma nota, nesse plástico chamado polímero, que apresentava tipos físicos brasileiros típicos, anônimos,
para comemorar os 500 anos do descobrimento. Essa nota também foi tirada de circulação, é uma lástima, porque era uma nota muito bonita. Não me lembro do valor, talvez R$10, quem sabe? 10. Mas, enfim, vocês veem, nós passamos do mundo humano para o mundo animal. Eu até escrevi um artigo a respeito, num dos meus livros, falando da exclusão da história que o pessoal do Plano Real fez. Eles achavam que a história precedente no Brasil era uma bobagem, era uma perda de tempo, então eles quiseram partir do nada, real, nome de uma antiga moeda, nome também de realidade, e natureza, como se o mundo humano não fosse real. Mas, enfim, voltando à Europa, eles fizeram, por feias que sejam as notas, a meu ver, a ideia que são obra humana. A ideia é que existe uma tentativa de fazer de um identificador importante, de pelo menos parte da União Europeia, algo que não esteja ligado a uma história específica, a uma cultura específica, mas seja mais amplo. E, a rigor, na hora que você tem o patriotismo da Constituição, proposto por Habermas, ou uma cidadania, ou uma moeda de construções, isso é potencialmente mundial, não é mais exclusivamente europeu. Você poderia, talvez, colocar outras imagens. Se o Japão entrasse nisso, você não iria colocar, talvez, um pagode, mas você iria, talvez, colocar figuras geométricas. Mas a ideia é essa, ir para além da particularidade. E a cidadania, hoje, ela tem essa dinâmica importante, que é a cidadania tornar-se global. Tornar-se global a cidadania só é possível quando você a concebe a partir de direitos. Direitos humanos, direitos básicos, direitos ambientais, enfim, direitos são um termo em fantástica expansão. Desde a Declaração dos Direitos do Homem, da ONU, de 1948, praticamente cada congresso da ONU abre um novo pacote de direitos. Direitos da criança, do adolescente, direito do ou ao meio ambiente, direito de moradia e tudo mais. Então, você tem um avanço significativo em todo essa trajetória histórica, e aí nós chegamos a um ponto muito importante do ponto de vista ambiental. Não é possível pensar o meio ambiente sustentável se nós estivermos dentro da ideia de fronteiras. Qualquer defesa do meio ambiente exige a superação das fronteiras. Pegando o caso mais simples, se eu sou fazendeiro e decido não plantar transgênicos na minha região, na minha fazenda, e eu estou dando apenas um exemplo, não estou julgando se transgênicos são bons ou maus. Se eu decido não plantar transgênicos, mas meu vizinho planta, eu plantarei transgênicos, porque eles chegarão à minha terra. Então, chegarão, vão expandir. Da mesma forma, se eu elimino, uma coisa muito mais comum, talvez, antigamente, se eu elimino formigueiros na minha terra, e tem uma terra que ninguém está cuidando, ela vira um verdadeiro parque temático de formigueiros. Eu já vi isso várias vezes. Você vê um terreno abandonado no meio do campo, geralmente ele tem uma proporção de formigueiros gigantesca, porque não se cuidou daquilo. Então, não há fronteira. Quer dizer, o que está num passa para o outro. E isso, se você pensar em questões bastante mais graves em termos ambientais, é ainda pior. Quer dizer, no momento que os Estados Unidos decidem, com Trump, ontem, sair efetivamente do Protocolo de Paris e nem mesmo respeitar o compromisso assumido de que isso só se efetivaria no ano 2020 e já começar a violar a palavra dada desde já, na hora que eles decidem isso, a conta vai para o mundo todo. A conta não é só norte-americana, é universal. Então, nessa altura, as fronteiras ficam obsoletas. Uma ideia de cidadania global é uma ideia que obsolece as fronteiras nacionais. Elas não fazem mais sentido. Então, nós podemos gostar do hino, podemos fazer tudo isso, mas o fato é que isso já se tornou, de certa forma, apenas um símbolo de pertencimento, não é mais o vínculo grande que nós podemos ter com o resto do mundo. É necessária uma cidadania global, ou então não adianta. Não adianta que a gente faça ou viva. Isso vale para os direitos humanos, para o respeito à presunção de inocência, para não se arrecadar imposto que não tenha sido votado, todo o pacote de direitos humanos histórico, mas introduz-se um elemento que antes era menos conhecido, que é esse elemento de preservação ambiental. Bom, nós vimos aqui uma série de exposições que contemplavam dois pontos principais, a meu ver. Um ponto é como você não só protege, não só defende,
mas valoriza o meio ambiente. Como você faz produções que sejam mais amigas da natureza, mais amigas da saúde, por aí vai. Esse é um ponto grande. O segundo ponto grande é como você faz isso de maneira a produzir uma inclusão, a gerar uma inclusão social. Quer dizer, iniciativas que, ao mesmo tempo, estão focadas na redução da miséria e da preservação, proteção e ampliação do que se refere ao ambiente. Essa vinculação, e me parece ser um ponto pelo qual eu tenho que cumprimentar vocês, e cumprimento com muita felicidade, porque acho que é uma coisa muito boa, essa vinculação não é óbvia. Há toda uma tendência de cada lado a desfazer do outro. Quantos não são os programas de redução de miséria, mais até de redução de miséria nem tanto, mas de ampliação da riqueza, que desdenham o mundo ambiental? O atual governo eliminou a proteção ambiental de vastas extensões de terra recentemente, e a alegação sempre por trás disso tudo é: precisamos produzir mais, precisamos que a economia cresça, porque é assim que as coisas vão melhorar. Retomando um pouco o discurso da ditadura militar, que era: venham poluir o Brasil, queremos muito poluição, os países ricos cresceram graças à poluição, que é uma dedução talvez não tão óbvia, mas os países ricos cresceram com muita poluição, isso é verdade. E então agora nós temos muito território para poluir, poluam toda a nossa Amazônia desde que façam a gente crescer e se desenvolver. É uma estupidez arrematada, porque a conta fica gigantesca depois. Basta ver a ocupação desenfreada das margens do Rio Pinheiros e Tietê para ver o preço que isso tem depois. Quer dizer, é rigorosamente impossível você acabar com os alagamentos, com as inundações, pela simples razão de que os terrenos, as terras que são inundadas e alagadas, são propriedade dos rios Pinheiros e Tietê, que foram invadidas erradamente pelo ser humano, quer na forma luxuosa da região do Iguatemi, com grandes prédios chiques, que é numa forma muito humilde e pobre, com favelas em outros pontos, as quais, inclusive, é mais fácil de tirar do que de excluir os invasores ricos. Mas, enfim, é um exemplo de conta gigantesca, de mau cálculo e tudo mais. Então, de um lado, nós temos aqueles que dizem: o meio ambiente pode ser rifado com facilidade, sem problemas, porque tem de sobra. Então, nós podemos fazer isso. Nós temos a Amazônia inteira, podemos detonar o que quisermos, porque ainda sobra. De outro lado, temos uma visão de algumas pessoas, talvez sejam poucas, no meio ambiente, que se revoltam muito mais com uma invasão de área de proteção de margem de rio, nascentes de rio, do que com a miséria que leva pessoas, às vezes, a ocupá-la. Eu morei às margens da Billings e eu via isso. Era terrível você ver a ocupação, praticamente por favelas, daquelas terras, mas nunca me pareceu que aquelas pessoas que estavam invadindo estavam fazendo isso por maldade, por horror à natureza, ou, enfim, para terem uma paisagem linda. Eu acho que a razão era muito mais a miséria, que não lhes dava outro espaço que habitar, a não ser espaços precários, proibidos, discriminados. Então, acho que essa iniciativa de juntar dois pontos que não é óbvio que se juntem, mas que é importante se juntarem, eu acho que essa iniciativa é uma coisa muito importante. E aí entra a questão de uma ideia de cidadania mais forte, mais articulada, que passa, finalmente, pelo último termo, Educação para a Participação Cidadã, pela ideia de participação. Nós construímos, nós não, né, mas, enfim, a espécie humana, os setores progressistas da espécie humana, construíram, nos últimos séculos, uma grande conquista, que é a democracia representativa. Então, isso foi muito bom, é muito bom, tudo de bom. Só que, de algumas décadas para cá, as insuficiências da democracia representativa aparecem. Por exemplo, a questão dos partidos. Democracia representativa precisa de partidos. Eu sei que meus colegas de ciência política geralmente consideram que sem partido não há democracia. Talvez seja verdade, mas eu não diria que isso é necessariamente a chave da coisa. O Brasil tem uma história de partidos muito ruim. Nossos partidos consolidados, que representam alguma coisa, são poucos. Basicamente, neste país,
nós temos uns 8 partidos representados na Câmara por 20 deputados ou mais, dos quais só 2 têm algum tipo de identidade própria, que são o PT e o PSDB, e ainda assim com problemas. Quer dizer, não vou fazer aqui nenhum tipo de proselitismo, mas são problemas. Esses 2 partidos sucessivamente se aliaram a partidos sem identidade própria, partidos que gostam do poder e que veem no poder um instrumento até de atividades não republicanas, de finalidades não republicanas. Esses 2 partidos se deterioraram também em função disso. E olha que esses partidos são partidos muito diferentes dos demais que têm esse mesmo quantum de deputados ou próximos. São partidos que têm um significado, têm ou tiveram líderes importantes, têm ou tiveram propostas importantes para o Brasil. Então, o partido não esgota a cidadania, nem a participação, nem nada. E esse descontentamento com o partido da ideia de uma coisa mais forte, na década de 1980, no Brasil, se expressava através de 2 linhas. Uma mais próxima ao PT, da democracia direta, fortalecimento de caminhos de democracia direta. Tanto que a Constituição brasileira, pela primeira vez, a de 1988, em vez de repetir como as demais constituições republicanas, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, ela acrescenta e será exercido em seu nome ou diretamente por ele na forma dessa Constituição. Seria o caso de plebiscitos e referendos. A coisa muito triste é que nós só fizemos referendos ridículos. Um plebiscito para saber se é monarquia ou república. Quer dizer, isso é quase uma piada. É melhor fazer um plebiscito sobre a cor da bandeira ou sobre alguma outra coisa assim. Outro plebiscito, que tinha algum sentido, parlamentarismo ou presidencialismo, mas só teve por efeito, mais uma vez, sepultar a forma parlamentar de governo. E um terceiro, esse também ridículo, sobre o desarmamento, histórias fadadas à derrota. Quer dizer, nas 3 plebiscitos, sabia-se perfeitamente de antemão quem ia ganhar estrondosamente. Um futuro possível para o Brasil foi banido, que é o parlamentarismo. Não há legitimidade em ter parlamentarismo no Brasil se não for por eleição após um plebiscito, que é difícil. Enfim, proibir o porte de armas só com um plebiscito, também muito difícil, e as pessoas podiam saber que não ia passar nada disso. Não tivemos plebiscito sobre questões fundamentais. Inclusive, não tivemos consulta popular sobre o impeachment da presidente Dilma e a assunção de um governo que foi fazer exatamente o que tinha sido derrotado nas eleições de 2014, que é, vamos dizer, a marca negativa de origem do atual governo. Então, a nossa democracia direta é fraca, não existe. De outro lado, se olhamos, mas quer dizer, esse tema era um tema muito vinculado ao PT. Por outro lado, o governador Franco Montoro, que foi uma grande figura política do Brasil, ele defendeu a participação. A democracia participativa era o tema de Montoro, um tema meio vago, sem muita definição, mas que, de qualquer forma, demandava uma participação mais intensa dos cidadãos, que mais ou menos não existe. É muito fraca no Brasil. Ela aparece quando você tem movimentos sociais, que talvez nem fosse o que o Montoro quisesse exatamente, uma pessoa absolutamente democrática, porém de um perfil mais moderado. Porém, a questão da participação é o problema. E aí chegamos a um final que é o seguinte: educar para a participação cidadã tem todo o sentido. Significa abrir o mundo, abrir a toda a variedade de possibilidades que há no mundo, para que os direitos humanos e para além do humano possam ser fortalecidos mediante a atuação de todos e não apenas recebendo. Há uma expressão curiosa, comentário curioso do historiador da antiguidade grega e romana, Polivênio, que ele diz: os gregos e romanos usam a imagem da nau do Estado, mas essa nave nunca tem passageiro. Nenhum deles fala em passageiro. Eles falam no piloto e nos tripulantes. Por quê? Porque o Estado grego e romano não admite a ideia de que alguém não faça nada dentro do Estado, que algum cidadão não faça nada. Todo cidadão supõe-se que ele seja convidado a trabalhar, sobretudo em Atenas. Em algum momento, todo seja designado para uma atividade pública. A ideia de que você faz tudo seu só pagando imposto,
seria o passageiro que comprou a passagem e está no navio, os outros que o transportam, porque ele pagou a parte dele. Então, é uma ideia moderna. Nossa sociedade é uma nau do Estado cheia de passageiros. Passageiro somos nós pagando imposto e não atuando. Os outros agem em nosso nome. Preguiça nossa, certamente muito grande. E exclusão da participação cidadã, certamente também muito grande. Se nós queremos mudar isso, nós temos que dizer, não basta pagar a passagem, a gente tem que ir lá trabalhar. Você tem que participar de alguma coisa ativa. E aí nós chegamos ao ponto positivo e ao limite do que a gente viu aqui. Ponto muito positivo é que nas ações apresentadas, como também no trabalho de muitas ONGs, de muitas organizações, de sindicatos, de movimentos sociais, nós temos gente arregaçando as mangas e trabalhando para fazer um mundo melhor. Isso é muito bom. Nós estamos, mais até do que o resultado concreto que isso tenha, é importante que nós estejamos formando gente para uma atuação política intensa e formando gente para exercer o poder. É isso, simplesmente. Não precisa ser formar o futuro presidente da República, mas precisa ser formar gente para, de cima e embaixo, possam preencher pelo menos os cargos de confiança das administrações públicas. Perceber-se isso. Mas o limite é, por enquanto, tudo isso é desagregado. Por enquanto, nós estamos mexendo isso em escalas pequenas, em escalas locais que não conseguem ser globais. Quer dizer, escalas locais e que são, de alguma forma, limitadas. Temos um muro gigantesco, que é a própria regra dos partidos. O Brasil passa o tempo todo repetindo esse mantra dos meus colegas da ciência política, lembre que eu sou da filosofia política, então temos algumas diferenças de forma de ver o mundo, mas que é a ideia de que a democracia o partido é fundamental para uma democracia. No Brasil, os partidos têm um conjunto enorme de leis para fortalecê-los em vão. Na verdade, tirando os dois que eu falei e um ou outro partido pequeno que tem valores intensos, a Rede, talvez, o PSOL, talvez, o PCdoB, talvez, espero não ser injusto omitindo outros, mas, tirando esses, os partidos se fortalecem como cartórios. Então, isso traz um elemento muito grave. Todo brasileiro maior de 35 anos pode concorrer à presidência, todo maior de 21, e talvez de 18, não sei, a inúmeros cargos, mas desde que esteja afiliado a um partido há tanto tempo e que o partido lance candidato. Este é um senão muito forte. É um assunto muito complicado de mexer, não é o nosso tema aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se nós queremos pegar todas as sementes que aqui estão sendo plantadas por um país melhor, por uma sociedade melhor, para uma coisa mais democrática, se nós queremos fazer isso, nós precisamos ser capazes de generalizar isso, de ampliar. Um congresso como esse é extremamente importante, porque na medida em que coloca em contato as pessoas entre si, fortalece a todos. Eu direi uma banalidade, mas que é verdadeira, a união faz a força. Agora, é absolutamente necessário que isso se expanda mais e mais. É necessário que todas as experiências de avanço na participação cidadã, elas se articulem entre si e que elas mudem o país. Vou dizer a vocês, eu sou muito pessimista no tocante à capacidade dos nossos políticos atuais fazerem isso. Há exceções incríveis, mas o Congresso realmente não é de lá que vai sair a mudança de que o Brasil necessita. É preciso que ela saia muito mais de baixo, muito mais do chão. E acho que essas atividades, como a de vocês, como a de muitos outros, é absolutamente preciso que elas se articulem. É absolutamente preciso que isso fecunde um futuro melhor. Por acaso ou não, usei um monte de imagens, chão, semente, fecundar, que tem muito a ver com o mundo do plantio, com o mundo da natureza, com o mundo que a gente esteve aqui. Mas esse vínculo entre a natureza, o social e o político que aqui está sendo exposto é primoroso e eu acho que aí existe um espaço de melhora para o Brasil, que, porém, necessita de muito trabalho para dar certo. Então, eu cumprimento vocês mais uma vez, agradeço a atenção à minha palestra e agora a palavra está com vocês. Muito obrigado. Muito para pensar, não?
Enquanto vocês formulam as questões e encaminham, acho que a gente até nessa última etapa podia abrir para viva voz. Não pode porque está gravando, né? Mas enquanto vocês formulam as questões e encaminham para cá, eu queria fazer uma provocação aqui ao Renato, tendo em vista que a trajetória da reflexão dele e um mote que foi colocado no período que ele estava ministro da Educação, que foi o do Pátria Educadora. Na ocasião, muitos de nós ficamos incomodados com esse mote, apesar de um movimento forte no interior do ambientalismo relacionado à importância de os municípios brasileiros assumirem essa missão educadora. Então, nós temos até uma formulação: município agroecológico, educador sustentável. Um município agroecológico, porque é a mão na terra, é a transformação a partir da base, mas agroecológico numa perspectiva educadora, de transição para sociedades sustentáveis. E a gente tinha a expectativa que a acolhida pela política central no país fosse de um processo educador que já não ignorasse que o papel da educação não é só a rede de ensino, mas é a educação de toda a cidadania, e que esse processo se desdobrasse na base da sociedade com perspectivas de formação não só de criança, saindo daquela banalidade, adulto não tem mais jeito, tem que educar a criança, como se criança se educasse automaticamente. Então, que a relação, o compromisso educador fosse, de fato, o compromisso do Estado brasileiro com com a totalidade da cidadania. Então, essa é uma questão que eu gostaria que a gente mastigasse um pouco, pensasse como é que, num oportuno governo comprometido com essas transformações que foram faladas aqui nos 2 dias, que são provocadas pelo desafio da sustentabilidade socioambiental, como é que a questão da educação se insere. Uma segunda questão que na fala do Renato vem com muita pertinência é essa questão que o Luiz Ferraro fez, o questionamento do partido não cumprir esse papel educador. Os partidos poderiam e deveriam formar a juventude, contribuir para essa formação educadora, e a questão da democracia direta, da participação na base. A gente sabe que no referencial ambientalista, o socialismo libertário é muito forte. A perspectiva de um município libertário, de um municipalismo libertário, perpassa toda a história do ambientalismo no Brasil. Desde os anos 60, 70, as entidades ambientalistas trazem o diálogo sobre a ação direta, a importância dessa democracia direta, dessa participação na base. Então, como é que a gente pode refletir com mais profundidade sobre isso? Como é que essa experiência de democracia direta, de tomada de decisão nos pequenos grupos, pode ser emulada, fortalecida pelas políticas públicas? Qual o papel do Estado no âmbito do município, no âmbito estadual, federal, para fortalecer essas diversas iniciativas? Alguém, acho que não sei se foi o Renato, falou, nós não queremos, o Ladislau Dalbor hoje cedo, nós não queremos abrir mão de editais, de recursos para a sociedade. O Pedro hoje lembrou o exemplo do Capiberibe, lá no Amapá, como que o Capiberibe conseguiu descentralizar recursos para a Associação de Mulheres Parteiras do Amapá. E como que depois a burocracia veio em cima dele. Agora eu não consigo responder nada. Você já está dando 1h30. Legal. Não é necessariamente uma pergunta para você, é uma reflexão que depois você pode comentar o que você achar pertinente. Tem várias outras perguntas aqui e a gente coloca para todos. Então, tá, fala. Olha, Pátria Educadora,
é um tema que foi escolhido ou no Palácio do Planalto ou pelo marqueteiro, não foi escolhido pelo MEC. Eu assumi o MEC em abril do ano da segunda posse, né? Então o Cid Gomes foi ministro antes, veio do Palácio, não foi o Cid, não foi o MEC que escolheu. E o MEC não gostou. Não gostou por uma razão muito diferente pela qual a esquerda não gostou. A esquerda não gostou quando foi anunciado, porque a esquerda não gosta muito da palavra de pátria. A palavra pátria ficou muito ligada à ditadura, etc. E eu, pessoalmente, adoraria se fosse república educadora. Eu acho que agradaria mais a Kombi em que a gente vive. Mas, vamos dizer, o problema para o MEC não era isso, era a educadora. Porque, num momento de redução de dinheiro, isso significava colocar um gigantesco tiro-alvo no nosso peito cada vez que houvesse um problema. E logo depois disso, o governo do Paraná, que era um governo tucano, fez uma grande pancadaria sobre os professores, e um jornal de Fortaleza, sabe-se lá por quê, fez uma charge com um PM batendo nos professores, escrito no PM Pátria Educadora. Então, o PSDB bate nos professores e o PT leva a culpa, né? Então, uma grande estultice. Agora, a ideia geral que você está colocando, onde se dá a instância do educador, território educador, que é um assunto que é muito trabalhado, e pensando mais a partir do município, isso tem inúmeras dimensões. É claro que as pessoas, como dizia Ulisses Guimarães, vivem no município e não na União. Então, o município tem uma importância muito grande de fazer esse contato imediato. O que a Constituição de 88 reconheceu ao colocar o fundamental, sobretudo os primeiros anos de escolaridade, nas mãos do município. Mas que, ao mesmo tempo, esbarra em dois problemas gigantescos. O primeiro é que os municípios... Hoje está parada a criação de município, praticamente não se cria mais. O número é o mesmo há 10 anos, acho, 5.561. Agora, o problema é que você tem municípios muito pequenos. O menor município do Brasil, Serra da Saudade, que fica em Minas, que é o estado que tem 800 municípios, mais do que São Paulo com seus 600, tem 800 habitantes. Então, com 800 habitantes, você não consegue fazer nada. E Minas não tem nem a desculpa do vasto território que levaria municípios a serem pequenos, como era o caso, grandes de território, pequenos de população, porque Minas não é um estado tão grande assim, mas tem essa cultura de município de nome bonito e pouca capacidade de autogestão. Quer dizer, com 800 habitantes, você não consegue nem fazer o plano municipal de educação, nem o plano diretor, nada. Ou você compra, ou eles têm que ter uma fundação estadual, como em São Paulo, a Fundação Faria Lima, que fazia isso e passava para os municípios. Fundação estadual, boa, papapá, mas e daí? Então, esse é um problema sério, viu, Marco, de como você faz. Sem contar o grande número de municípios que vivem do fundo de participação. Quer dizer, o município é criado, ele tem, vamos dizer, pelo menos 20 cargos importantes, 7 vereadores, seus suplentes, prefeito, vice-prefeito, secretários. Você tem 20 pessoas bem remuneradas, geralmente, e o município, às vezes, não dá dinheiro nem para pagar essa gente, quanto mais para o resto. Vem do fundo. E se você vai cortando mais municípios, o município tem um valor mínimo de estar no fundo. Então, isso é um absurdo. Então, isso nós teríamos que saltar. Quer dizer, é totalmente diferente da ideia, vamos dizer, quase rousseauista, não estou falando isso como crítica, mas até como elogio, do município como um lugar em que as pessoas vivem, onde elas podem, em conjunto, presencialmente, fazer uma melhora. Nós precisamos, porém, dar condições disso, responsabilidade e tudo mais. O Brasil oscilou, nos últimos 50 anos, entre proibir a remuneração a vereadores, coisa que a ditadura militar fez 2 vezes, mas durou pouco tempo, e remunerá-los, vamos dizer, em excesso. Então, nós precisamos chegar a valor justo, mas baixo. Nós não podemos ter mais essa festa tremenda do Legislativo e do Judiciário no Brasil, que são poderes que gastam muito dinheiro. Uma ideia só, cada ministro do STF tem 150 funcionários. Quer dizer, não para ele necessariamente, são do STF, mas é a proporção, isso é um delírio. Então, continuando, né? Talvez, emendando com essa reflexão, Renato, você podia comentar 2 perguntas que foram colocadas aqui. Uma, como educar para sustentabilidade e cidadania, do Carlos, né?
Como educar para a responsabilidade e cidadania com essa reforma do ensino médio que vem por aí? Reforma que irá diluir as ciências humanas. E outra que, da Viviane Costa, gostaria de saber sua opinião sobre a reforma da educação, sobre a escola sem partido. Bom, a escola sem partido aparece em qualquer lugar, né? Você está em qualquer lugar, aparece. Bom, começando pela reforma do ensino médio, era necessária, porque o ensino médio, de duas uma, ou você faz, como eu gostaria de ter feito, um sistema fortemente interdisciplinar. Eu tinha pensado em usar as bacias hidrográficas como referência para você trabalhar paralelamente a geografia, é óbvio, a história, o português, os falares diferentes, e a biologia. Então, nos 4 casos, você pode regionalizar o país, em cada região desenvolver mais a respectiva região, mas estudar todas elas de maneira mais integrada e aproximando geografia, biologia, português e história, seria bom. Numa escola particular, isso é viável. A interdisciplinaridade é viável numa escola particular porque ela demite e contrata as pessoas conforme ela entenda o desempenho delas. Isso pode ser feito para o bem e para o mal. Estou pensando para o bem. Na escola pública é praticamente impossível a interdisciplinaridade, porque os professores chegam lá a partir de um concurso, de pontuação, de seleção de lugar. Então, a possibilidade de fazer um projeto pedagógico comum e consistente não é fácil. O diretor tem um limite na sua atuação, todos têm um limite na sua atuação. Se um professor não quiser, ele emperra isso. Então, no caso além disso, se vocês olharem os currículos dessas matérias no ensino médio, eu vejo isso hoje de perto, meu filho está no 3º ano, você tem aprofundamentos que são totalmente inúteis, porque a tendência de cada área é fazer do seu curso de ensino médio um trailer do futuro curso de graduação. Filosofia, minha área, é assim, química é assim, e por aí vai. Química é uma matéria muito difícil, porque enquanto as outras ciências, biologia e física, elas têm alguma relação maior com a realidade, mais imediata com a experiência cotidiana, a química não tem. Com um pouco de bom senso, você entende algumas questões de biologia e física, mesmo sem estar enfronhado nelas. Química, o bom senso é totalmente insuficiente para você lidar com os elementos e tudo mais. Então, agora, qual o problema aí? O problema é que essas matérias chegam a um nível de aprofundamento que pouco traz para as crianças ou adolescentes. Eu penso que o que caracteriza os grandes educadores é a convicção de que tem que ensinar o que é útil para os jovens. Não utilitário, útil. Aí as humanas são bastante úteis. Você pensar não do ponto de vista empregatício, mas do ponto de vista da formação da pessoa. Então, quer dizer, você, se tiver uma reforma do ensino médio que dá uma opção de mais ciências exatas, biológicas, para quem vai para uma carreira profissional que utilizará isso, na qual isso será um elemento muito poderoso, tudo bem. Mas você não pode pensar que as humanas são só para quem vai depois se profissionalizar em direito, administração, psicologia, etc. As humanas são importantes, em certas dimensões, para todo mundo. Mas, nesse caso, a filosofia não poderia ser a história da filosofia. A filosofia teria que ser um ano de ética, um ano de teoria política. A sociologia não seria Marx, Weber, Durkheim. Seria um ano, a meu ver, de economia, um ano de estudo da sociologia propriamente dita e, sobretudo, da produção da pobreza, e um ano de antropologia, estudando cultura e, inclusive, nossos índios. Então, isso seria muito útil, não é utilitário, mas é útil. Esse é o ponto crucial que não está na atual reforma, até porque, ao dizer que vai abrir opções para os alunos seguirem, está se dizendo uma inverdade. Porque, para você poder ter 2 opções na mesma escola, você precisa ter pelo menos 120 alunos por classe. Isso não vale para as pequenas escolas de ensino médio, para as cidades menores. Então, isso vai poder ocorrer em São Paulo, e mesmo assim fazendo que na metade do 2º ano, muito aluno mude de escola. Eu não consigo entender como os secretários de educação estaduais, que são pessoas que estão realmente dentro desse assunto a fundo, convalidaram um projeto tão difícil de viabilizar na prática. Escola sem partido
é um pessoal que confunde educação com doutrinação. Educação significa, eu disse, abrir para o mundo. Então, você tem que tratar os assuntos delicados. Agora, é claro que você não pode tratar os assuntos delicados de um só ponto de vista. A escola sem partido se indigna porque haveria uma pregação de esquerda ininterrupta. É errado um professor fazer pregação de esquerda ou de direita. Meu filho tem mais pregação de direita do que de esquerda na escola que ele está. Pregação en passant. Professor de química que falava mal de Dilma. Professora de português que, de repente, dizia que Dilma falava mal português. E por aí vai. Então, quer dizer, mas é uma pregação. Agora, de qualquer forma, educação não é doutrinação. E as crianças, os adolescentes, não são um bando de idiotas que tem que ser protegido pelos pais de perigosos esquerdistas. Não é nada disto. Quer dizer, uma visão muito errada de que eles têm do que é a escola. Na verdade, eu acho que há duas pautas contrárias à educação que, nos últimos anos, dominaram a discussão sobre ela. Primeiro, a discussão da ideologia de gênero, depois a da escola sem partido. Na discussão da chamada ideologia de gênero, que é muito divertido porque a esquerda chama de ideologia de gênero a posição conservadora. Os conservadores chamam de ideologia de gênero a aceitação das posições, das diferentes sexualidades. Então, cada um chama de ideologia que é do outro. Mas aí eu devo dizer que houve um erro também dos defensores de uma escola acolhedora em relação às diferentes orientações sexuais. É que, no Congresso, o Plano Nacional de Educação aprovado prevê a proibição de toda discriminação, mas eles quiseram ser derrotados de novo nos estados e municípios. Com isso, esse assunto ficou o principal assunto na discussão dos planos de educação, quando ele é um assunto da sociedade, não é um assunto específico da escola. Questões cruciais de escola, como, por exemplo, vamos colocar na lei a redução da população de cada classe até 30 ou 25, ficou fora, não foi discutido. Eu acho que esse país tem uma dificuldade gigantesca em tematizar a educação, sem contar o ódio à educação. A Helena pergunta: Renato, a partir de sua experiência como governo, a educação dos agentes públicos para diálogo democrático e ambiental é um desafio? Sim, seguramente é. É algo que tem que ser feito. Suponho por agentes públicos não está falando só as pessoas do MEC, está falando em geral, nos mais diferentes ministérios. Agora, é bom dizer, você teve experiência do MMA, né, no meio ambiente, é bom dizer que esses ministérios novos, que são ministérios geralmente mais vinculados a valores, porque vem o Ministério da Justiça, da Defesa, da Economia, são ministérios que cobrem um assunto. Quando você tem o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério do Meio Ambiente, eventualmente o Ministério dos Negros, o Ministério das Mulheres, você não está pegando um assunto, está pegando um valor, um direito, uma meta ética. Então, esses ministérios, de modo geral, se compuseram de pessoas comprometidas com isso. E vocês vejam como, mesmo na cidade de São Paulo, com um prefeito muito conservador, a primeira secretária de Direitos Humanos dele, ela acabou deixando o cargo em função de valores. Não sei agora a pessoa que ele contratou, ele nomeou, se ele vai ter o mesmo perfil. Mas isso faz parte um pouco desse desenho, né? Quer dizer, é um desenho em que provavelmente as equipes desses ministérios eram equipes mais valorosas e valiosas. Não sei dizer quanto a hoje.
teve que ir desmentir o que tinha sido dito. Pré-redes sociais, ela poderia ter mandado um e-mail, pré-e-mail teria mandado uma carta, um telegrama, que seria jogado fora. Com as redes sociais, a coisa tinha adquirido um tal vulto que, se a Globo não tomasse conhecimento disso, a imagem da Globo ia ser ferida, seriamente até. Então, esse é o lado muito bom das redes. O outro lado, que é muito ruim, não sei se é fruto de uma opção técnica do Mark Zuckerberg, o que é, mas o famoso algoritmo que faz que você leia, que você seja selecionada para ler aquilo que converge com você, que no fundo é uma coisa do comércio. Quer dizer, você gosta de viajar, vão te oferecer propagandas de viagem. Você gosta de sapato, como muitas mulheres gostam, vai oferecer, então, propaganda de sapato e por aí vai. Então, esse tipo de coisa, quando entra no universo dos valores, fica muito complicado, porque você não vai ler gente que diverge de você, a não ser por acaso. Então, isso torna a possibilidade de diálogo e discussão dentro de uma rede social praticamente zero. É baixíssima. Você vai conversar com pessoas que pensam igual. Eventualmente, se alguém pensa diferente, talvez entre, mas às vezes o verbo pensar nem se aplica, porque existe uma confusão no Brasil forte entre pensar e passar pela cabeça. Sabe aquele tipo de gente que é valorizado, que os jornais adoram? Fulano diz tudo o que pensa. O problema é que a pessoa não pensa, a pessoa diz tudo o que lhe passa na cabeça. A cabeça tem um uso diferente. Então, os comentários, por exemplo, eu comentei esse sujeito que fez uma infâmia contra a deputada Maria do Rosário. Então, nunca tive que bloquear tanta gente, porque eu deixo comentar à vontade, mas isso significa que canalha eu bloqueio. Então, e eram pessoas que tinham alguns traços comuns. Semi-analfabetos, um português muito ruim, muitas vezes com o corpo muito sarado, ou então em casal. Era curioso que eram elementos que tinham uma proporção desses fatores maior do que no restante. Menos alfabetizados, mais sarados e mais perfis de casal, foto de perfil de casal do que o restante. Agora, o problema triste é esse, o diálogo não existe. Tem um lado disso que é fruto da atual crise brasileira, que as pessoas se blindaram em relação ao outro lado. Basta ver, no próprio ambiente da esquerda ou dos democratas, a briga sobre a manifestação de domingo. Há um monte de gente usando tudo que tem. Eu não vou porque eu quero o fim do impeachment. Eu não vou porque proibiram um partido. Agora permitiram um partido, mas eu não vou mais porque sei lá o quê. Tudo isso tem uma picuinha gigantesca. Virou o país da picuinha. Então, o diálogo acaba sendo muito baixo, muito pobre. E isso é uma coisa terrível, nós vamos ter que recompor no Brasil o diálogo. E na hora que todo mundo está um poço de mágoa até a borda, então é muito difícil isso. Não é fácil. Bom, a última questão é do Walter Tabax. Ele está perguntando falando sobre a idade do Brasil. Se considerarmos o Oriente com 200, 250 anos, Europa com 100, você concorda que nesta escala de tempo estamos apenas engatinhando com nossos 15 anos de idade, ainda aprendendo a relacionar? Somos muito infantis ainda, como não daria para evitar? Bom, não entendi por que o Oriente teria 200 anos e a Europa 100. O Oriente, se a gente estiver pensando em termos de civilizações, se a gente usar como civilizações o termo, você não daria menos do que 5.000 anos para o Egito, menos de 2.200 anos para o Estado chinês unificado, menos de 2.500, 2.800 para a Índia, sendo que o Buda foi 2.500 anos. Europa também se não daria menos de 2.500, se eu, muito fiel à minha área, colocar o começo com os filósofos gregos, né? Mas poderia até ser um pouco antes. Mas, enfim, o que poderíamos dizer é que, de fato, a América tem 500 anos de descobrimento, então o perfil da América colonizada pelos europeus tem 5 séculos. Poderíamos remontar às civilizações pré-colombianas, mas, enfim, a ideia de que a nossa cultura, de que somos mais jovens, sim, talvez, mas isso não quer dizer muita coisa. Veja, por exemplo, esse caso Europa-Oriente. No século XVIII, 3/4 do PIB mundial eram da Índia e da China.
Quer dizer, é uma coisa que a gente não sabe, porque a gente tem uma história eurocêntrica. Uma das coisas que, aliás, tem que mudar no estudo de história, está mudando, é você não estudar só a partir da Babilônia, chegando à Europa e só entrando a Ásia na hora da conquista europeia. Então, você tem um PIB chinês e indiano muitíssimo maior, que é derrubado violentamente pelas invasões europeias, a ponto de que somente hoje a China está disputando de novo o primeiro lugar na economia mundial. É uma coisa que um mês ela passa os Estados Unidos, no mês seguinte cai, mas obviamente ela vai passar. E vai passar e vai marcar uma distância grande. Então, o que nós temos é uma Ásia que foi extremamente rica culturalmente, economicamente, tudo mais, mas que foi colonizada, reduzida, atrasada e que hoje procura encontrar seu caminho de jeitos bem diferentes, porque às vezes ela faz isso copiando o Ocidente, às vezes ela faz isso negociando sua identidade com o Ocidente. A China tem poder disso, o Japão tem poder disso, a Índia tem poder disso, tem poder para dizer, nós vamos preservar tais traços de nossa cultura e nós vamos nos ocidentalizar em outros, e vamos tentar usar o Ocidente como instrumento e manter os valores orientais, o que quer que seja, né? Alguma coisa do gênero. No caso se a meta for pensar, se o que estiver no seu horizonte, Walter, for chegar a uma sociedade mais democrática e mais justa, é inegável que a União Europeia é o exemplo mais forte disso, também com diferença entre alguns seus países, Polônia e Hungria super na rabeira, países quase ditaduras, os países da Europa Ocidental bem na frente, sobretudo França, Alemanha, Península Ibérica, Reino Unido, Itália nem tanto, e nós temos então quer dizer, se essa é a nossa meta, nós temos 2 ou 3 grandes dificuldades. A primeira é a persistência da miséria, reduziu muito. A miséria no Brasil, quando o Lula assumiu, era 6% em média na população, sendo que era 12% até os 15 anos. Miséria, não estou falando pobreza. A pobreza era bem maior. E esses valores caíram pela metade no final do governo Lula. No governo Dilma, chegaram a 1,5%, 1% em todas as faixas, menos de 65 anos para cima, que era 1,5%. Vocês veem que a infância e a adolescência, que eram as mais vitimadas, com 12% a 15%, caíram para 1%. Esse 1% é muito difícil de se resolver. É gente que tem problemas sérios, pode ter uma visão muito ruim, pode ter labirintite, pode morar em lugares de difícil acesso, mas, enfim, é algo que estava caminhando para ser superado. Acabar com a miséria é o primeiro ponto, acabar com a pobreza é o segundo. Você garantir que as pessoas tenham uma consciência forte dos seus interesses é outro, porque faz 60 e poucos anos, quando Getúlio se matou, na Carta do Testamento tinha: este povo não será escravo de mais ninguém. 10 anos depois veio a ditadura e esse povo foi escravizado de novo. Nós tivemos um novo avanço de inclusão social mais consolidado, mais forte nos anos de Lula e Dilma, e, no entanto, ao terminar esse período histórico, os mais beneficiados pelos programas sociais de inclusão ficaram bastante quietos nas manifestações. Para espanto daqueles que passaram o tempo, daqueles supostamente esquerda, que passaram o seu lazer denegrindo a classe média, houve mais manifestantes de classe média do que de classe pobre nas ruas de São Paulo, Rio, outras cidades. Então, esse ponto é muito delicado, porque significa que muitas pessoas que são vítimas históricas da desigualdade brasileira, que melhoraram de vida nos anos dos governos progressistas, muitas pessoas não conseguiram, não adquiriram uma consciência de seus interesses suficiente para lutarem com toda a força pela preservação, pelo respeito a seus direitos. E esse é um ponto que é essencial. Se nós não tivermos pessoas que lutam elas próprias pelos seus direitos, é complicado. O PT não é um partido de classe média defendendo os direitos dos pobres. Tem muita militância, muito sindicato, mas que a classe média defendendo os direitos dos pobres ainda tem uma dimensão muito grande no Brasil, e que, enquanto ela fizer a diferença, os mais pobres não estarão eles próprios lutando, melhor dizendo, é o contrário.
Enquanto os mais pobres não assumirem sistematicamente a defesa de seus interesses, e isso depender de um aporte significativo de gente como nós, de classe média, defendendo-os, a liberdade não estará consolidada nesse país. Tem mais alguma questão? Oi? Pelo poder popular falando. Tá. Tem uma última, pode? 1 minuto. Do Leco Xavier. Como trabalhar a educação na hierarquia acima, em secretarias de Estado, em que o arcabouço institucional ambiental vem sendo fragilizado? Bom, eu acho que eu entendi a pergunta, mas é o seguinte, a educação no Brasil, pela Constituição, educação básica, ou seja, dos 4 aos 17 anos, é de municípios nos primeiros anos, dos estados nos últimos. A União, constitucionalmente, não entra nisso. Desde 92, com a posse do Itamar Franco e de seu ministro Murilo Ringel, do MEC, houve a consciência de que se a União não entrar nisso, não dá. Serra da Saudade, com seus 800 habitantes, não vai resolver. Então, a União vai dar o quê? Vai dar expertise, vai dar material didático, vai dar livro didático, não só o livro, mas vai pensá-lo, vai pensar currículo, vai dar formação de professores, tudo isso. E vai dar dinheiro. Então, foi o Fundef, depois Fundeb, no Brasil. O Fundo de Apoio à Educação Básica, que reduz um pouco a desgraceira dos municípios muito pobres. Não reduz totalmente, mas reduz um pouco. Quer dizer, São Caetano, São Caetano, aqui em São Paulo, que é um município muito rico, continua tendo muito dinheiro para suas escolas, o Vale do Ribeira menos, mas reduziu um pouco a diferença graças a esse fundo. Agora, a questão da educação ambiental é muito importante, mas há um grande problema na educação. O que nós devemos ensinar de fato? Quer dizer, nós devemos ensinar um monte de coisas, inclusive trânsito, boas maneiras, ambiente, onde nós devemos focar em português, matemática, e a partir daí ir melhorando a educação como um todo. Eu sei que aqui todo mundo vai dizer que o ambiental é fundamental e eu não discordo. O problema o tempo todo nós temos proposta de colocar mais alguma coisa. E isso daí é uma coisa muito difícil de colocar, porque a gente tem algumas horas de aula. Nessas algumas horas de aula, você tem que saber o que vai colocar. E não pode multiplicar demais. No Congresso, há um número enorme de projetos de lei criando novas matérias. O governo Lula sancionou uma lei que o Fernando Henrique tinha vetado, criando filosofia e sociologia. A medida provisória da reforma do ensino médio acabou com elas. Elas ficaram vagamente no espírito da coisa. Também tinha sido colocado história da África e afro-brasileira. Isso também foi eliminado pela reforma do ensino, pela medida provisória, pelo menos. Então, nós temos uma situação muito complexa aí que tem que ser pensada com muito cuidado. Porque, se nós quisermos colocar o foco em todas as matérias, nós não vamos conseguir melhorar. Há uma convicção forte de que português e matemática são a chave. Se não souber português e matemática e direito, esquece, você não vai saber mais nada. Agora, é claro que você tem que colocar mais, mas o nosso português e matemática ainda são muito insuficientes. Então, essa discussão é uma discussão muito séria, muito complexa. Não é apenas uma questão de nossos valores. O que seria a solução adequada seria o seguinte, eu penso. Se nós pudermos articular educação ambiental com outras coisas que estão sendo dadas, especificamente com biologia, então talvez geografia, nós podemos efetuar essa melhora. Mas isso tem que ser muito bem feito. Não é uma coisa simples, não é uma coisa só de vontade, menos ainda uma questão de lei ou de portaria que não basta para resolver. É uma questão difícil que tem muito a ver com a formação dos professores. E esse é um ponto crucial. A base curricular, que fui eu quem começou a discuti-la, não vi o texto final do atual governo, mas a base curricular, ela pretendia justamente dar um foco para o país todo no material didático. Aí isso seria possível. Aí é possível, ainda é possível, colocar essas questões. Então, acho que... Mas isso é bem trabalhoso. Melhorar a educação no Brasil... Aliás, o que eu ia dizer, a base curricular, ela permite pensar que tipo de professor a gente quer. Nós temos que mudar as licenciaturas, ou seja, a formação de professores, para gerar, com base nisso, professores saibam dar o que o Brasil escolheu, ou terá escolhido, considerar a formação básica das crianças.
e adolescentes. Mas, enfim, é isso, gente. O desafio é muito grande, o momento é muito difícil, é extremamente difícil, mas isso torna ainda mais importante a gente não pensar só na questão política macro, não pensar só fora Temer, ou fora quem quer que seja, ou fica Temer, faça reforma, não faça reformas. Exige, e isso é muito importante, que a gente seja capaz de ver todas as soluções que foram aparecendo, muitas das quais aqui, e dizer, tudo isso faz parte da luta por um Brasil melhor, por um mundo melhor. E nós temos, então, que construir um grande projeto de país que junte tudo que está aqui, junte o que o Drauzio Varela fala sobre o aprisionamento de mulheres nas penitenciárias, no livro que acabou de sair, junte projetos educacionais bem-sucedidos, que estão na página do MEC sobre educação, que eu mandei criar. Então, todas essas coisas a gente tem que compor um Brasil melhor que não fique só na discussão partidária, fique só na discussão quem é o presidente da República. Porque se nós não colocarmos tudo isso, não adianta ter uma presidente eleita, bem intencionada, mas que não priorizou nem o meio ambiente, nem a questão indígena. Nós temos que fazer que todas as questões sejam fortes por uma consciência maior e por uma militância maior nisso tudo. Nós temos que juntar tudo isso e fazer um grande pacote de melhora do Brasil. É isso. Então, felicidades a todos. Nós vamos, em seguida, passar para a parte de finalização. Só antes, por dever de ofício, eu não posso deixar de dizer que a posição hegemônica no campo da educação ambiental não é a defesa de uma disciplina, nem de conteúdos, mas sim de ambientalização curricular, de transformação da postura dentro da escola, na direção do que esse ideário ambientalista, do que esse campo da educação ambiental propugna e tem acumulado a partir dessas diversas experiências. Então, parece que nós estamos em sintonia, inclusive com a Base Nacional Comum Curricular, quando ela enuncia essa perspectiva, pelo menos quando da sua gestão. Essa última versão eu não sei como está. Posso só complementar uma coisa? Vejam, há pessoas que pensam, e isso talvez seja o foco muito do atual governo, em fortalecer muito a educação para a profissão. Isso é muito importante. E nisso as ciências exatas e biológicas e a matemática são fundamentais. Mas a educação é formar uma pessoa. Essa complexidade da pessoa não pode ser uma coisa vaga, qualquer coisa. Ela é muito específica, muito precisa. Inclui a relação com o meio ambiente. Então, isso inclui as ciências humanas desde que sejam ensinadas direito, em vez de ficar apenas o trailer do curso universitário. Basicamente, a grande ideia é que desde Rousseau anima os grandes educadores, que é, vamos ensinar aquilo que naquela idade a pessoa está apta a aprender, não vamos ensinar antes, não vamos encher a pessoa de teorias, vamos dizer aquilo que ajuda a formação dela. E esse é o segredo da educação.